você tome aí na sua mão e abra comigo no primeiro livro, Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos, então já deixa ela aberta aí. Gênesis, a partir do capítulo 15. Gênesis 15, depois nós vamos ler o 17 e o 18, mas eu quero que você abra aí no Gênesis 15 a partir do verso 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste nenhum filho, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Pai, essa é a tua palavra e ela está revelada nos céus. Não guardes, ó Deus, a revelação a ti somente, mas traga, Senhor, ao nosso coração. E que o Senhor fale e não se cale nesta noite, em nome de Jesus. Você pode tomar assento. Aleluia. Eu ainda, antes de iniciar, eu quero que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler Gênesis 17. E eu já vou fazer a leitura do 18 também. 17, a partir do verso 1, diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. Meu Deus, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Ainda no Gênesis 18, eu quero ler, deixa eu ver aqui qual que é o versículo, do verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos calvários de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Amém até aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Quando nós viramos, o ano, todo ano é assim, nós fazemos planos e temos aí
prerrogativa que nos é colocada, e a gente mesmo faz, né? Esse ano vai ser diferente. Eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Às vezes a gente passa, eu ouvi isso de uma pessoa que eu visitei recentemente, agora já no início do ano. E essa pessoa falou assim: eu já faço o Natal e a virada do ano na minha casa há 25 anos. Mas o próximo ano, próximo Natal e a próxima virada, eu não vou ficar aqui. Então muitos fazem, né, as mudanças e programam, pensam naquilo que precisa ser mudado, que precisa ser diferente. Mas a questão da mudança é algo pessoal e ela nasce de dentro para fora. Quando nós não temos a força daquilo que nós queremos mudar, a gente chega no final de mais um ano e a gente fala assim: não mudei nada. Eu falei que eu ia mudar isso e eu não mudei. Eu pensei em fazer tal coisa e eu não fiz. Chega no final do ano, a gente sempre tem um período das reflexões. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que ainda que você faça planos e que faça mudanças, que você tenha esse desejo no seu coração, elas só vão acontecer se de fato e de verdade, dentro do seu coração, você estiver disposto a isso. Mudanças doem. Às vezes é fácil a gente falar: eu vou fazer diferente. Mas quando você está na sua diretiva, você percebe que essa mudança não era algo tão fácil. Ela exige de nós. Mudanças exigem de nós. E essa exigência que vivemos, ela é uma constância também. Não é algo que eu vou mudar hoje, essa semana, e no mês que vem já vou estar fazendo tudo de novo. Então não foi mudança. Ela exige de nós algo de dentro para fora. Mas eu não vou falar de mudanças, apesar de ter tocado nesse assunto. Eu quero falar com você sobre uma mudança que nós vivemos diariamente e ela precisa acontecer. Uma mudança que, por causa de uma aliança, nós precisamos viver. Todos nós que nos encontramos neste lugar, nessa noite aqui, somos convertidos. Há alguém aqui que ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos nós já declaramos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é para Ele que vivemos, para Ele, é com Ele e por Ele que nos movemos. E aí eu falando aqui, né, cheguei e o louvor todo foi ministrado nessa direção. E a gente nem conversou nem nada. Mas sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. É Ele que vai trabalhando durante o período do louvor para que na hora da mensagem nós já possamos estar preparados para que a boa semente caia num solo fértil. E nesse solo fértil que é o meu e o seu coração, essa palavra que caiu hoje, que está caindo hoje, ela precisa produzir frutos. E como é que vai ser esse fruto? Será que vai ser um fruto que vai permanecer? As mudanças que nós vivemos, as coisas que vivemos em Cristo e por causa dele nos movemos, elas precisam ser notadas. Nós chegamos, e talvez chegamos no final de uma trajetória do ano de 2025, e às vezes a gente pensa assim: não realizei tal coisa, mas será que aquilo era para nós realizarmos? Será que aquilo era da vontade do Senhor? Se foi da vontade de Deus, ou se era da vontade de Deus, porque às vezes, né, um plano, uma vontade, ela passa de um ano para o outro. Será que nós não precisávamos ter nos esforçado um pouquinho mais para conquistar? Será que nós não deveríamos ter dedicado uma constância um pouquinho maior? A leitura da palavra, por exemplo. Eu fechei, graças a Deus. Mas eu suei. Lá na minha igreja, né, eu também sou quadrangular, lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Contagem. E lá na minha igreja, o líder do grupo de jovens, ele fez um desafio para esse ano de 2025. A sugestão era fazer a leitura da Bíblia durante o ano inteiro.
E aí a gente pensa assim, mas é fácil, 365 dias para ler a Bíblia toda é moleza. Eram 4 capítulos por dia. E muita gente chegou ao fim dessa trajetória sem conseguir concluir. É um desafio. E o que exige de nós? Constância, disciplina. Isso é legal? Isso é fácil? Não, não é. Porque acaba que eu mesmo preciso exigir de mim mesma. Quando a cobrança é de fora, daí a gente chega em casa e reclama. Reclama com o marido, reclama com os filhos. Ai, meu chefe pegou no meu pé hoje. Está me cobrando metas, está me exigindo demais. Eu vou mudar de serviço. Eu não aguento isso mais. Mas quando a exigência é nossa, conosco mesmo, a gente não reclama. A gente acha que está tudo bem. Se eu não conseguir agora, amanhã consigo. Vamos lá. E aí, por vezes, a gente não se cobra, porque sou eu que estou cobrando. E a gente acha aquilo um absurdo. Como que eu estou cobrando de mim mesma? Mas se eu deixar a coisa desandar, eu não vou fazer leitura da palavra no dia nenhum, versículo nenhum. E como que eu posso dizer que eu sou de Cristo se eu não tenho um relacionamento com Ele? Como que eu posso dizer que eu pertenço ao meu Senhor se eu não o conheço? Se eu não tenho nada para falar? Ou se o que eu tenho para falar são coisas que já vivenciei, coisas que já passou, que eu não tenho uma novidade de vida. E com Cristo nós andamos em novidade de vida. Essa novidade de vida precisa ser diária, precisa ser constante. E eu não estou aqui para puxar sua orelha, nem para te cobrar nada. Entenda, me amem. Não quero fazer isso. Mas é algo que o Senhor Ele colocou no meu coração. Porque às vezes nós estamos tão distantes de promessas e da aliança que o Senhor fez conosco. Então não sou eu quem estou te cobrando, é Deus. Eu não sei como foi que você chegou na presença do Senhor. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando em Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, por que é que você está aqui. Mas eu quero que você lembre-se de uma coisa. A aliança que nós temos não somos nós que firmamos com Deus. Foi Ele quem firmou conosco. Assim como nós lemos no texto, Abraão, ele não foi chamado por si só. Eu decido e escolho e eu vou seguir a Deus. E se você olhar em toda a trajetória bíblica, todos os heróis da fé são da mesma forma. Ninguém se autodenomina cristão. Não. Nós somos chamados por Deus. Nós chegamos até Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele se declarou primeiro. Eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casais. E eu não sei como é que foi a sua declaração para sua esposa ou para o seu marido, como foi que aconteceu. Mas um chegou primeiro e declarou. Não foi verdade? Não é verdade? É assim que é no relacionamento. Alguém chega primeiro e, no meu caso, fui eu. Cheguei para o Marcos e falei, o negócio é o seguinte, eu não quero namorar. Eu quero um relacionamento para casar. Se tiver afim, beleza, a gente toca o barco. Senão, a gente já nem continua. Paramos por aqui. Mas, antes disso, nós vamos orar. E aí, ele falou comigo assim, se Deus falou alguma coisa com você, tem que falar comigo também. Eu falei assim, meu filho, então ora, porque comigo ele falou, vai orar, busca de Deus. E aí a gente está aqui há 23 anos, já para agora do Senhor, vamos completar 24 anos juntos nesse ano. Graças a Deus. E é assim também com o Senhor. Deus, Ele fez a sua declaração e eu e você entendemos que esse amor é também para nós. A entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi para me salvar e para te salvar, para nos dar acesso a
eu cito Abraão? Abraão fala muito comigo e eu creio que fala com todo mundo de alguma forma. Ele que era o pai, considerado o pai da fé. Quantas vezes Abraão vacilou na fé? Ele não creu de primeiro momento que Deus o tornaria pai de nações. Nós lemos, você leu comigo. Gênesis 15, aliança de Deus. Você vai ser pai de uma nação. E ele fala, eu como? Meu escravo aqui, que é o meu herdeiro, eu não tenho filho. E aí você conhece a história, Agar vai entrar em cena, né? Sara vai pedir para que ele se deite com a escrava, ali é gerado um filho. Depois o Senhor vai aparecer novamente e vai falar com Abraão, Abraão, meu filho, eu te escolhi, o que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior. Mas nós, como filhos de Deus, quantas vezes cometemos as mesmas gafes de Abraão? Não acreditamos, não damos importância e nem o devido valor às promessas do Senhor. E aí entramos na igreja e saímos da mesma forma. Não há mudança, não há um entendimento. E aí viemos, buscamos e não fazemos algo que é muito importante. Não zelamos pela aliança que temos com o Senhor. Não zelamos por aquilo que Ele tem dito a nós, pelas promessas que Ele fez, pelas promessas que ainda vão se cumprir, mas tantas quantas já se cumpriram, tantas promessas já aconteceram. Deus então promete a Abraão um filho, e quando a notícia vai chegar, quando a notícia vai acontecer, Abraão está do lado de fora da sua casa. Ele recebe os mensageiros, daqueles, né, que vão passar por ali e vão trazer a mensagem de que Sara seria mãe. Sara também não acredita. Ela ri. É fácil dizer, bater no irmão e falar assim: você crê no Deus do impossível? Pergunta para ele aí: você crê no Deus do impossível? O que ele falou? Que sim. Mas quando Deus ele fala algo conosco, é difícil para a gente crer. Sara vai rir, mas Abraão ele vai entender uma coisa. Ele vai entender que é preciso sacrificar. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É um sacrifício diário. É algo que nós precisamos depositar no altar do Senhor constantemente e apresentar para Ele um coração de adorador, um coração que o reverencia, um coração que o teme, não que tem medo, mas que o teme. Viver essa mudança, uma mudança para o Senhor. Viver e manter uma aliança ativa. Zelar por esta aliança. Mostrar ao Senhor a gratidão do nosso coração pelo seu amor que foi entregue na cruz do Calvário. Declarar a Ele o nosso amor, como Ele também declarou a nós o seu amor por nós. Continuar acreditando que Ele, e somente Ele, é que tem as promessas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Temer ao Senhor. Sabe, querido, ninguém é obrigado
obrigado a sacrificar, mas o sacrifício é o preço da conquista da salvação dia após dia. Somente depois de ter apresentado Isaac como sacrifício, e você vai ver isso aí, se você der continuidade na leitura desses textos à frente, você vai ver que só depois é que Abraão ele vai receber uma resposta e entender que Deus era com ele. Quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, não era Isaac que Deus estava pedindo, mas era o coração de Abraão. Tanto que na hora do sacrifício, o anjo vai bradar: não faça isso com o menino. E um cordeiro aparece para o sacrifício. Esse cordeiro é a resposta de Deus. E mais do que isso, quando o fogo desce, Abraão vai entender: Deus é mesmo comigo. Deus vai mesmo tornar a minha descendência uma nação, onde hoje eu e você fazemos parte. Temos parte nessa nação. Somos uma família abençoada. Somos pessoas abençoadas por causa da promessa do Senhor lá atrás para Abraão. E ali Deus responde com fogo e Abraão vai entender. Sempre que uma pessoa apresenta o seu sacrifício a Deus, há uma resposta da parte do Senhor. Pois essa pessoa se reveste de uma certeza absoluta de que nem todo o inferno é capaz de arrancá-la do seu coração. Fato é que o sacrifício é feito por aqueles que são imbuídos de uma fé ardente. E isso é algo que não vem de fora para dentro, mas que nasce do mais íntimo do nosso ser. Lembra das mudanças que eu iniciei falando? Essas mudanças, elas não acontecem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E às vezes as mudanças que o Senhor Ele quer de nós não estão atribuídas àquilo que os nossos olhos podem ver. Não está atribuída às coisas materiais. Isso é bom e facilita a vida da gente. Mas mais do que isso, é uma mudança interna. Mudança transformando a nossa mente e as nossas ações para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus se expanda dentro de nós e também do lado de fora. Porque não tem como eu querer algo do lado de fora se do lado de dentro eu não tenho. Não adianta eu querer alguma coisa do lado de fora se dentro de mim eu não entender isso. Não adianta eu avançar do lado de fora se dentro de mim a minha mente, o meu coração não estão alinhados. Nós precisamos desse alinhamento. É dessa mudança. Nós precisamos dessa direção do Senhor nas nossas vidas. E as promessas de Deus, quantas vezes elas são quebradas por nós mesmos? Essas promessas quebradas, eu quero dizer para você, tem uma solução. Uma única solução: entregar diante do altar do Senhor. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Uma mensagem tão curta, rapidinho.